desse governo que está aí, de pessoas que se empoderaram, a polícia foi utilizada como massa repressora dos movimentos sociais. E hoje verificamos que somos vítimas daqueles que enfrentaram a polícia durante tantas vezes, e a partir do momento, eu tenho certeza, e a partir do momento em que usa uma categoria para reprimir outra, se deliciam em suas cadeiras de mando, porque de alguma forma conseguiram vencer aquilo que eles mais odiavam e continuam odiando. Eu não vou dizer vencer, que vencer nós não fomos vencidos, mas nos deixa numa situação desconfortável. Tenta destruir os movimentos sociais. Em breve, hoje quando falou a ministra, a Ideli Salvati, dizendo que a greve nas carreiras públicas da FAO se manifestaram é um absurdo quanto o Estado deixa a população desassistida, mas quando essa mesma ministra participava lá embaixo, com quem fez da greve um mecanismo de pressão sobre o governo e fazendo oposição, para ela era a coisa mais linda do mundo. Ou seja, usa a greve como instrumento de subida e depois quer quebrar essa escada. Aí agora não é lícito. Agora não é lícito. Então, senhores, obrigamos com todos vocês, repudiamos essa forma cruel, desavergonhada de negociação silenciosa e de mídia, porque o governo tem passado as notícias para as categorias através de uma mídia também, e infelizmente comprada, dominar esse instrumento de poder, e agora nos colocam às vezes até em regiões antagônicas. Sei que os senhores, enquanto policiais militares aí perfilados, sofrem do mesmo mal que nós. Não fosse esse absurdo de um regulamento desproporcional e cruel com vocês, também estaríamos aqui conosco. Mas podem ficar tranquilos que nós não vamos usar dos excessos contra os senhores e nem vamos avançar contra nenhum dos senhores para arrancar daí de dentro quem já nos arranca a qualidade do pão que nos vai à mesa. É uma vergonha, mas não vamos fazer isso não. Vamos deixar que vocês que estão empoderados no quarto andar se locupletem dessa carniça que vocês hoje estão deitados sobre ela, porque esse governo começa a feder. E esperamos que vocês tenham coragem de crescer e negociar conosco. Algumas pessoas têm falado que tem utilizado palavras duras com o governo, e às vezes quando vamos na negociação até nos recriminam. Mas eu pergunto a cada um de vocês: esse governo merece palavras doces? Não merece. Merece apedrejamento. Esse governo que está aí, gostaríamos que fosse uma catapora que dá uma vez e não repete. Uma febre terçã, dessa que nos quebra os ossos, mas nos ensina como é sofrer e depois não passar por ela de novo. Não queremos que essa febre se repita. Aqui tem uma categoria mobilizada, mas não capitulada. Não vergamos ao peso dessa crueldade que tentam fazer contra a nossa carreira. Há 20 dias aproximadamente, essa praça estava cheia, com meia dúzia de pressão e uma pitada de conversa no ouvido de alguns. Isso aqui, ó, deixou apenas nós. De um lado, uma polícia manietada tentando proteger o palácio dos que governam desavergonhadamente. Do outro lado, uma polícia que tenta reagir como última bastilha, que não será tombada. Então, senhores, essa é a nossa revolta, é essa a palavra que nós temos que dizer. E quem está aí no quarto andar, era bom que antes de usar qualquer tipo de pressão contra os servidores públicos, fizesse uma breve reflexão dos anos 80, de onde partiu esse governo. Esse governo que aí está, partiu das ruas. E agora daí de cima, sufoca o movimento que está na rua, cobrando deles que eles cumpram no mínimo a pauta da vergonha na cara do empoderamento ao poder onde chegaram. É essa a nossa revolta, é essa a nossa notícia. Mas tem volta, tem volta. Bom, colegas, gostaria de perguntar também ao seu Sérgio Mendonça, por que de uma hora para outra o senhor sumiu das negociações com a Polícia Civil? A sua agenda não tem mais espaço para nós. Nós fomos recebidos aqui, pelo menos em 4 oportunidades pelo senhor, inclusive pelo falecido Duvalier, a quem o senhor sucedeu. Desenvolvemos tratativas na pasta que
o senhor hoje leva adiante. E de uma hora para outra, o senhor faz, ouvindo os mocos, as nossos reclames. Insiste em fazer como se nós não existíssemos na sua pauta. Não fomos chamados a esperar. A presidente da República se nega a negociar. Ela simplesmente impõe. É isso ou nada. Lembrando a senhora, presidente, que o ego exacerbado derrubou reinos ao longo da história, derrubou o presidente da República nesse país, derrubou o governador no Distrito Federal, e a senhora não está imune, não. A senhora já começou a receber a resposta lá no Rio de Janeiro, por uns poucos, porém bravos servidores que resistiram. E não é a quantidade que vai nos amedrontar, não. Porque desde 93 nós estamos sucateados. Estamos aí na rua com 2 policiais de frente à criminalidade, com a bosta das armas comprada numa licitação fajuta. Que governo é esse, porra? Cadê o Agnello, que não mostra a cara? Cadê o Vilmar Lacerda, aquele picareta desavergonhado? Os policiais militares, quando disseram que ia entrar no movimento, o comandante lá ameaçou de prender e o movimento se extinguiu. Essa não vai ser a prática da Polícia Civil. Vamos resistir, sim. Não vamos admitir esse tipo de situação. Nós temos que ser respeitados. Cadê a nossa tratativa? Aqui não está um bando de marajá, não. Aquele picareta lá da Bandeirantes, que é o dele agora aqui, o Cláudio Humberto, recebe 39 mil por mês de patrocínio do GDF no blog dele, pra sentar o pau em servidor, porra, e chamar a gente de marajá. Aquilo é um bandido. Ele sim tem legitimidade para falar em quadrilha, porque ele foi o porta-voz da maior quadrilha instalada nesse país. Ele é o porta-voz do Fernando Collor. Ele é o servidor do GDF mais bem pago. Ele recebe 39 mil por mês, está lá no portal da transparência. Qualquer categoria que entre em greve, ele só muda o enunciado. O discurso é o mesmo. É um vendido. Desqualificado é o senhor. Quadrilheiro é o senhor. Bandido, senhor, porra de você. Seu picareta. Nos recebam. Negociem. Não vamos admitir esse tipo de postura. A Polícia Civil é feita de homens e mulheres honrados. Nós temos uma tradição de bom serviço prestado à nação. Mesmo nos momentos mais difíceis da história dessa cidade, nós não nos furtamos. Nós não nos furtamos. Podemos ter perdido a guerra, senhor secretário. Uma batalha, perdão, mas não perdemos a guerra. A Polícia Civil vai resistir. E vai resistir à custa daquilo que nós fomos forjados. Com honra, com decência, com respeito às leis. Porque se alguém desrespeita as leis desse país, não somos nós servidores, não. São vocês trancados nos gabinetes que fazem as maracutaias e desviam bilhões e bilhões e empurram, infelizmente, a nossa categoria a essa condição. Há 3 anos somos enrolados pelo Distrito Federal. Viemos aqui em 3 reuniões e simplesmente de uma hora para outra sumiram, silenciaram. O problema é que nós somos filhos de 2 pais. Um subserviente e o outro arrogante. Essa é a nossa realidade. Mas nós haveremos de vencer mais essa batalha. Nós somos uma polícia forte e servidores calcados no dia a dia da luta. Companheiros, colegas, esse é o nosso recado, essa é a nossa força e essa é a força de vocês, e com certeza nós vamos chegar ao final com a vitória, porque o nosso pleito é justo. Um abraço. Pessoal, hoje nós ficamos sabendo que
a nossa greve vai ser julgada. Provavelmente vai ser julgada ilegal. Eu gostaria de pedir aos magistrados que vão julgar as nossas greves que julguem com o mesmo rigor e a mesma moralidade que eles estão julgando os mensaleiros, os sanguessugas, quando são os ratos que roubam o erário público. Eles demoram 6, 10 anos para julgar, assim como está acontecendo no mensalão. Mas quando é a greve do servidor público, de um dia para o outro, eles estão decretando a ilegalidade. Gostaria de pedir aos magistrados que julguem a nossa greve, mas como eles estão julgando os mensaleiros. Muito obrigado. Pessoal, ontem, aí falando de nós para nós mesmos, eu falo enquanto policiais aqui, sem distinguir civil ou militar, mas que nos deixa numa situação extremamente desconfortável. Ontem foi dito, e por solicitação do próprio governo, que a Força Nacional vai ficar sediada em Brasília durante um período para baixar o número de crimes de sequestro relâmpagos e por aí vai. Olha o absurdo que se faz esse governo. Colocou no Jornal Nacional e disseram que Brasília está tomada por criminosos. Está mesmo, todo estado manda um bocado para cá. Força Nacional tinha que cercar aquilo. Está tomada mesmo. Essa Força Nacional tinha que cercar. Porque falar que Brasília está tomado de bandidos e que a polícia mais bem paga não está reagindo a isso, a polícia mais bem paga que eles estão dizendo é aquela que recebe um salário pior que tem para fazer o que nós temos que fazer. Porque ninguém se propõe a fazer o que nós temos que fazer, não. Não vou falar que nós somos bem pagos, não. Mas para fazer o que nós fazemos, por mais que se pague, é injusto. Não tem justiça com o salário que nos paga. De outra sorte, estão investindo numa Força Nacional, colherem assinaturas no Congresso, e a Força Nacional vai participar do 144 como a Polícia da União. Eles estão entrando com essa PEC. Ou seja, desfragmenta as polícias de Estado, investe num grande Frankenstein para servir como antigas guardas nacionais do coronelismo no Nordeste, no interior do país, para ir cumprir os desmandos do país afora, e desqualificando as forças de segurança nos estados. É melhor investir numa Força Nacional por esse governo, na visão deles, do que investir nos policiais que estão do estado e lá moram e tem que lutar contra a violência. Aí eles ficam no pinga-pinga, e é igual de pirona sódica, baixa a febre, mas não resolve o mal. Aí pega uma fração de cada polícia, monta esse Frankenstein chamado Força Nacional, cria-se uma força própria com regramento próprio, que não sabe como irá funcionar, mas vai servir como contenção de atividades e mobilizações igual a essa. Toda vez que uma polícia entrar de greve, eles vão ser encaminhados para o Estado dizendo que o Estado está um caos. O Estado está sem ordem social. Ordem social está em risco quando se elege os governos da natureza que temos eleito nos últimos anos. Então crie também uma Força Nacional para sitiar os palácios de governo onde estão roubando, forças interventoras dos governos. Crie Força Nacional de Saúde para andar o país e minimizar as epidemias que já foram vencidas em países até da África. Crie Força Nacional para combater a falta de investimento em educação. Mas homem fardado nas ruas, dá ibope. Homem fardado dando baculejo, dá ibope. E estão querendo desqualificar. Aí, companheiros policiais militares, o que está em jogo agora não é somente a Polícia Civil ou a Polícia Militar, não. É a segurança pública que estão tentando desqualificar a pretexto de um bando de mamulengo que veio ao Distrito Federal fazer hora, a custa de diária, e voltar para sua Bate-Caverna aqui no entorno do Distrito Federal. São irresponsáveis quando assim agem. Esse fragmento, esse arremedo de segurança foi ao Rio
de Janeiro, para falar que ia fazer paz, levar paz para os mortos, sabe o que fizeram? Mandaram batedores para negociar a saída dos donos de boca. Enquanto a Força Nacional estivesse lá, era para vender uma paz que não existia. Foi feito um armistício. Aí é lógico que eles chegam aqui agora e de uma hora para outra conduz-se os números dos crimes. Aí vai dizer que baixou-se o número de ocorrência. Pode dizer que vai baixar mesmo, sabe por quê? Porque a Polícia Civil está em greve. Nesse período muitos crimes não foram registrados. Daqui a 2 meses eles disseram que em razão da Força Nacional no Distrito Federal, no mês de agosto o índice de crime baixou. Não baixou não, porque nós estamos em greve e deixamos de registrar. O crime continua alto. E não é Força Nacional que vai baixar crime nesse país, não. Força Nacional vai baixar crime nesse país quando eles sitiar aquelas casas lá embaixo e usar da força contra esses responsáveis. Poderia mandar a Força Nacional é para dentro agora do STF. Não é para dentro de Brasília, não. Polícia se faz é com respeito, é com salário justo, é com qualidade, é tratado, dando condições de trabalho. Então vamos reagir à presença desses mamulengos no Distrito Federal. Quando chegar na delegacia vão ser tratados como tais. E se exagerar da força que estão exagerando no entorno do Rio de Janeiro, vão responder por abuso de autoridade, vão responder por tortura e vão responder por todas essas que eles só sabem agir assim. Em Brasília nós estamos capacitados para oferecer segurança pública de qualidade e observando principalmente os preceitos constitucionais de democracia. Então vamos reagir a isso, não vamos permitir que a população leve gato por leve. Essa dipirona sódica, genérica, de prateleira de farmácia de esquina. É isso que é a Força Nacional. Estão querendo constitucionalizar como força repressiva da União. Não é Polícia da União não, viu pessoal? Vai ser Força Repressiva da União. A PEC já está em andamento. É o primeiro monstro que vai virar contra nós. Pessoal, eu não sei se vocês assistiram TV ontem. Se eu não me engano, colocaram que a Polícia Civil de Brasília é a mais bem paga do Brasil. É uma realidade. Agora, se você analisar as carreiras típicas de Estado, nós estamos cerca de 40% a 50% abaixo da carreira que ganha menos. Então essa polícia não é a mais bem paga. Na verdade, nós somos o primo pobre das carreiras típicas de Estado. A gente está recebendo um salário ínfimo, a criminalidade está aumentando, mas isso é uma questão social. O nosso país é o que mais arrecada com impostos. Nós somos o povo que mais pagamos impostos nessa terra. E somos o povo que recebemos os recursos de investimento menores. Então, o que está acontecendo hoje? Pagamos muitos impostos e a população não vê isso reverter em benefício para ela. Inclusive na segurança. A criminalidade diz que está aumentando, mas isso não é verdade. O que está ocorrendo é que as pessoas não têm emprego. Culpa dos governos que estão aí. Culpa de quê? De desvios de verbas. Não é verdade? Vocês viram agora recentemente, um camarada aqui de Brasília fez um acordo aí para devolver 468 milhões. Agora isso é uma quantia ínfima perto do seu patrimônio. O cara hoje tem um patrimônio avaliado em 20 bilhões. Você acha que isso foi fruto de trabalho? Ou será que foi fruto do nosso trabalho e foi desviado para lá? Não é verdade? Então a gente tem que continuar lutando, tem que começar a demonstrar que esse governo que está aí, como disse o Marinho, de um partido que foi criado, veio das ruas, veio das lutas de classe e hoje está fazendo o inverso, está querendo oprimir os trabalhadores, está querendo empurrar um acordo, uma imposição de 15%, diluída em 3, 4, 5 anos. E aí depois o que vai acontecer? Eles dizem que nós somos a polícia mais bem paga. E eles querem reduzir a gente, sabe a quê? Para receber Bolsa Família, para receber cheque educação. Isso nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar esse tipo de conduta. Eles querem o seguinte, socializar a miséria. O nosso país produz 35% do PIB de toda a América Latina. Só que isso não é revestido em benefício para a população. Isso não é revestido para as cidades. Onde é que está ficando essa fortuna que esse país arrecada? O país que mais arrecada imposto na face da terra. E um povo que tem os piores serviços sociais. Isso tudo é fruto do governo. Me recordo quando o Fernando Henrique assumiu o governo e impôs ao servidor público um período longo
sem reajuste salarial. O que ocorreu com o Partido dos Trabalhadores, que hoje está governando, foi às ruas, fez movimentos, e hoje ele quer fazer o mesmo que o Fernando Henrique fez, que é diluir um reajuste pífio, irrisório, para os trabalhadores, para os servidores públicos. E ontem criticava Fernando Henrique e hoje está fazendo a mesma coisa. Por isso eu digo, cada um de nós devemos continuar lutando, não só os trabalhadores, os policiais civis, mas todas as carreiras. Não devemos nos amedrontar pela política que está sendo adotada por esse governo. Outra coisa, a senhora presidente, no passado, disse que foi vítima da ditadura militar, disse que foi perseguida pelos militares, e hoje ela está querendo fazer o seguinte: já colocou na mesa que se em 2014 na Copa, em 2013 nas Copas das Confederações, se as polícias estiverem em movimento, estiverem em greve, ela já vai treinar os militares, as forças armadas, para dar segurança nas cidades onde são sedes dos jogos. Ora, aqueles que ontem reprimiram essa presidente, hoje vão ser os que vão dar carinho para ela. Será que isso é a realidade? Será que nós estamos invertendo a situação? Eu acho que não. A gente atira pedra quando a gente está embaixo, né? Quando a gente é vidraça, a gente faz totalmente o oposto daquilo que a gente combatia. Esse é um governo contraditório, um governo que nasceu das ruas, um governo que nasceu dos movimentos sociais. Hoje quer levar esses mesmos trabalhadores a ter salários irrisórios, a ter salários ruins, para que amanhã estejam recebendo Bolsa Família, cheque educação. Esse governo sempre combateu os governos assistencialistas, e agora ele é um governo que se mantém com assistencialismo, que vai nas camadas mais pobres da nossa sociedade. Nós temos que colocar isso a público, companheiros, que é isso que esse governo tem colocado. Tem sobrevivido às custas do assistencialismo, de Bolsa Família, de cheque educação, principalmente nas cidades menores, onde a renda é ruim, onde não tem muito emprego. Esse é um governo evidentemente assistencialista, e nós não estamos aqui para apoiar esse governo, não estamos aqui para apoiar essa conduta que está sendo formada por esse governo. E esperamos, como disse o Marinho, que seja uma catapora, que esse seja o último mandato. Inclusive, já tem um plano. Se a Dilma faz um governo ruim, o Lula está ali esperando e vai falar: não, foi ela que fez, eu sou diferente. Mas é tudo orquestrado, é tudo uma política já desse partido, que não deveria ter assumido nenhum governo, de um partido que não está preocupado com os trabalhadores, de um partido que se diz os trabalhadores, mas é um partido que está atendendo simplesmente aos industriais, aos empresários e à burguesia. Vamos dizer não a isso aí, companheiros. Vamos dizer não e vamos continuar lutando. Policiais civis têm história, policiais civis têm histórico de luta, e vamos continuar lutando até conseguirmos o nosso objetivo. É isso aí, companheiros. Fazer uma observação, me passaram agora por mensagem, eu acho que deve ser mencionado. Diz que somos sangue azul, servidores públicos é que tem aquela melhor condição, que tem estabilidade. Mas engraçado, eu não sei como apedreja carreiras que participam do Estado, enquanto servidores públicos, enquanto a própria presidenta está no governo desde 1980, se locupletando de cargos públicos sem nunca ter sido aprovada em nenhum concurso. Aí é um absurdo. Aí é absurdo. Psicologicamente dizendo, isso é recalque. Isso é recalque, né? Não consegue ser, se destrói o que nunca conseguiu. Então, isso é recalque. Então está explicado por que tanta raiva. Quem saiu de baixo, quem viveu nas dobras do serviço público, entrando por debaixo, pela janela, pelos tapetões, então não tem outra postura que não ser essa. Compreendemos, presidente. Isso é bom. Desmaterializa o mito. De nada, a gente está com um presidente que nunca estudou. Se tem uma coisa que dói nos ouvidos, é ouvir que a Polícia Civil, na imprensa, que a Polícia Civil do DF ganha bem, que é a polícia mais bem paga do Brasil. Como se houvesse polícia em outra unidade da federação. O Estado brasileiro optou, por razões óbvias, a não ter polícia nos seus estados. Cada unidade da federação tem apenas uma instituição
Constituição para constar, onde o elemento humano trata a polícia, ou entra para tratar a polícia como se fosse um bico. E isso, esse pessoal do Partido dos Trambiqueiros, e aí me desculpe os trambiqueiros, não vão conseguir fazer da segurança pública de Brasília, não vão conseguir que os homens e mulheres de bem da Polícia Civil tratem a polícia como um bico. Não irão conseguir. Esse partido tomou o país por assalto. 10 anos que esse país vive nessa situação. E é muito engraçado, vão julgar a nossa greve ilegal, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Os senhores juízes no átrio lá das salas dele, no ar-condicionado, vão julgar ilegal a nossa greve. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, uma coisa eu tenho certeza também, nós não vamos nos render a isso. E vamos ter que criar um fato aqui em Brasília. Esse pessoal que está no poder há 10 anos, a maioria dele, é claro, não fizeram concurso público. A ministra do Planejamento, com a formação profissional dela é culinária, ela é formada em culinária, ela quer nos sacrificar e não vão conseguir. Esse partido dos traidores, partido dos trambiqueiros, onde que o presidente da Câmara, o líder do governo, o vice-líder, o secretário-geral da presidência, o chefe da Casa Civil, o churrasqueiro do presidente da República, está tudo sendo julgado pelos crimes mais cabeludos que se já teve notícia. Agora esse pessoal todo sendo julgado, e o maior interessado em casa, o maior interessado, o verme do Lula, do ex-presidente da República, está em casa. O maior interessado nesse roubo, ele está em casa. O filho dele comprou uma fazenda de 60 milhões no Mato Grosso do Sul. Em novembro de 2001, ele era um mero vigilante, com todo o respeito à função dos vigilantes, em um cemitério lá na cidade onde ele mora. Agora a hipocrisia domina nesse país. Vão julgar a nossa greve legal, a greve de homens e mulheres de bem que estão lutando pela dignidade dos seus salários. Agora esse pessoal que nunca fez concurso fica aí tomando as decisões do país. É muito fácil fazer o que eles estão fazendo. O povo está bobo. A mulher disse que não vai dar e pronto. Ninguém tem culpa se assaltou o banco, ninguém tem culpa se sequestrou, ninguém tem culpa se ficou presa, se foi torturada. Algum de vocês tem culpa disso? Agora, ela pensa que a tortura é só a que ela sofreu. Agora, o servidor público, que teve que tirar o seu filho da escola particular, isso não é tortura. O servidor público que teve que cortar o plano de saúde, isso não é tortura. Gente, a gente não precisa ficar preocupado se essa greve for decretada ilegal, porque ela vai ser. Ou nós continuamos, ou nós bolamos uma forma diferente de nos manifestar. Quem sabe está aqui todos os dias. Quem sabe está aqui todos os dias e dá o recado. Porque tem aquela máxima, né? O cara quer levar, tá achando que está difícil, talvez tenha que dividir um pouquinho. E aí, né, a gente vai ter que aceitar um pouquinho. Agora esse pouquinho não pode ferir a nossa dignidade. Um abraço a todos.